Que a paz de Jesus possa estar alcançando o coração de cada um. Vamos lá, mais uma leitura e uma pequena reflexão sobre o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Nós estamos no livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação, e o item 1 é Instinto de Conservação. Pergunta de Allan Kardec. 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e noutros é racional. 703. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Olha que coisa mais linda! Isso é muito lindo! Temos em nós, em todos os seres da criação, esse instinto de conservação. Porque Deus, quando cria, quer que a sua criação progrida, se desenvolva, alcance o ápice da criação. Não foi isso? Do átomo ao arcanjo? Então, todos os seres vivos que têm vitalidade da natureza apresentam o instinto de conservação, porque a vida é pela vida que cada um vai se desenvolvendo e trilhando esse caminho inevitável da felicidade, do progresso. Devemos valorizar muito a vida em todos os seres e principalmente em nós mesmos, porque somos os seres que, chegados ao reino hominal, ganham uma inteligência mais elaborada e a condição de se autoconhecer e buscar conhecer a Deus e a criação. Trilhar, nos inclinar para a busca dessas respostas, vivendo conforme o Cristo nos orientou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vamos lá. Item 2, meios de conservação, 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Interessante esta resposta, porque podemos compreender um alerta. O supérfluo muitas vezes já não contribui para a nossa conservação. Pelo contrário, pode até corromper-nos, pode até nos prejudicar física, mental, emocionalmente. Então, devemos ter atenção a esse alerta. 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. E, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede o árabe no deserto como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar
desprevenido quando chega o tempo da escassez? Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Aqui a espiritualidade pontua o quanto ainda na nossa condição de homens ainda com a moral a ser desenvolvida, né? Essa asa que fica aquém muitas vezes da asa intelectual, o quanto nós precisamos aprender a sermos previdentes. 706. Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 534. Este item está no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes, quando um mal, uma dificuldade nos alcança, principalmente nós espíritas, já pensamos que pode ser ali a influência de algum espírito querendo ali nos atrapalhar, nos prejudicar. No entanto, esta pergunta de Kardec e a resposta da espiritualidade superior deixa claro que pode ser que seja a influência de algum espírito, mas na maioria das vezes, frequentemente, falta de inteligência, falta de caráter, escolhas equivocadas, às quais devemos a nosso próprio livre-arbítrio. E agora vem uma nota de Allan Kardec. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhe resta fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. O mal para muitos é viverem uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta inteligência para vencerem. Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que, nesse sentido, têm realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção
é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos de há bem pouco tempo. A higiene pública, esse elemento tão essencial da energia e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Oh, certamente que não. Mas o que já se fez dá-nos a medida do que pode ser feito com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Pergunta 708. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? É uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Vejam, cada um de nós é visto por Deus e conhece as intenções no fundo do nosso coração, do nosso ser. Então, diante de qualquer prova, a maior testemunha é Deus. Ele é que sabe julgar. Então, devemos fazer a nossa parte, buscar desenvolver a nossa condição moral, buscar o caminho do bem e desenvolver a inteligência diante das provas que nos aparecem, porque, como foi dito anteriormente, Deus dá a condição de preservarmos a nossa vida, buscarmos meios de preservação da nossa vida. Agora, se há um momento derradeiro, devemos nos submeter, resignar-nos à vontade de Deus Pai. 709. Aqueles que em situações críticas se viram obrigados a sacrificar os semelhantes para matar a fome, cometeram com isso um crime? Se houve crime, é ele atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Já respondi ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio e crime de lesa natureza que deve ser duplamente punido. Então, vejam só, companheiros, o nível de consciência e amor que devemos ter para com os nossos semelhantes. Não vamos sacrificar a ninguém para matar a nossa fome nas situações críticas as quais Kardec coloca aqui. Por quê? Porque há homicídio e crime de lesa natureza que deve ser duplamente punido. 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros, da mesma maneira que eles não poderiam digerir os vossos. Então, em tudo há o progresso. Já sabemos que lá atrás, quando a Terra ainda era um mundo primitivo e os primeiros espíritos na condição hominal começaram a encarnar, a condição da busca pela alimentação, do preparo, tudo era de uma forma muito mais selvagem, né? Muito mais primitiva. Hoje, a gente ainda reconhece a condição do nosso planeta de expiações e provas. Há tribos que ainda são antropófagas e nós mesmos sacrificamos animais para nos alimentar, não só pela necessidade básica, mas muitas vezes por prazer.
Então, vejam só a diferença nossa desse planeta, dos seres aqui encarnados, para com um planeta superior. Deixa claro aqui a espiritualidade superior a Kardec e a todos nós. Vamos agora ao item 3, Gozo dos Bens da Terra. Pergunta 711 de Allan Kardec. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. 712a. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E agora vem uma nota de Allan Kardec. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita à realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. Vejam o nível dessa reflexão de Allan Kardec e a importância de pensarmos sobre isso. Então, Deus deu o atrativo do prazer que o solicita, que solicita ao homem a realização dos desígnios da providência. Então, quando buscamos cumprir os desígnios da providência, aqueles inscritos em nossa consciência, em nosso coração, buscando desenvolver os conhecimentos pelo aspecto intelectual e também o aspecto moral através das relações, do aprender a amar a todos, isso vai nos trazer um prazer íntimo também durante o processo da nossa evolução. Muito legal isso, hein? 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Novamente, a espiritualidade superior pontua aqui, nos traz um alerta. Precisamos das coisas para nossa satisfação, da parte necessária, do que é necessário para a nossa vida. Os excessos, os supérfluos, nos traz prejuízos, tanto para o corpo físico, que é o instrumento de ação no planeta, tanto quanto para a nossa condição espiritual no caminho do progresso. Nos atrasa, nos paralisa, nos compromete a situações muito mais difíceis, as quais deveremos resgatar depois de uma forma ou de outra. 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. 714a. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? De uma e de outra. Nota de Allan Kardec. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então vejam, companheiros queridos, a lei de Deus, a lei natural ou lei divina, está inscrita em nós. Lembram-se, vimos isso.
Em a nossa consciência está lá a sentinela. Temos em nós intimamente já esse ponto, esse DNA da natureza divina ali. Mas, muitas vezes, por nossa própria imprevidência, pela nossa condição imatura, não sabemos nos utilizar com inteligência do livre-arbítrio e acabamos muitas vezes buscando esses caminhos dos excessos de toda a espécie. E para além disso, como diz essa pergunta aqui, 714, excessos de toda a espécie com refinamento dos gozos ainda, né? Com requinte de crueldade, muitas vezes. Então, é de lamentar essa nossa condição ainda. Reconhecemos que nós terráqueos ainda praticamos muitas situações dessa forma como é descrita aqui. E cada um vai responder por esses atos, por essa situação que pratica, já sentindo isso, como a espiritualidade superior coloca aqui, Kardec bem capta, através de doenças, decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, que não nos livra dos sofrimentos. Já sabemos, né, que continuamos do lado de lá, porém com a capacidade ampliada, porque não tem o corpo físico ali tão obliterado, vamos estar realmente frente a frente àqueles aos quais fizemos ligações, tivemos comprometimentos espirituais, né? Então, muitos de nós, numa condição muito difícil a ser resgatada, quando entramos nesta situação, nesse tipo de desequilíbrio. Por hoje, ficamos por aqui. Que essas lições calem fundo em nosso coração e que possamos, cada um de nós, nos corrigir onde ainda identificamos as tendências que trazemos para esses excessos, abusos, e peçamos a Deus, Deus Pai, nos auxilie ao equilíbrio, nos auxilie a observar a nossa própria natureza, a reconhecer a Ti dentro de nós mesmos. Um abraço grande, que Jesus esteja junto ao coração de cada um.